Sejam bem-vindos. Hoje o nosso papo é com a vereadora Camila Valadão, primeira mandatária do Espírito Santo do Partido PSOL, Partido Socialista e Liberdade. A Camila tem 36 anos, mãe do Francisco, é formada pela Universidade Federal do Espírito Santo em assistente social, foi presidente do Conselho Regional do Espírito Santo de Assistência Social, onde começou a galgar as suas militâncias desde o movimento estudantis. A Camila, então, teve a sua primeira filiação bem jovem no Partido dos Trabalhadores, depois migrou-se para o PSOL, onde vem militando desde a sua fundação. Olá, Camila, é um prazer tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Olá, Edilson, eu que agradeço pela oportunidade de conversar, agradeço também a quem está aqui nos acompanhando e que vai aqui acompanhar um pouco mais da nossa conversa, do nosso papo aqui. Será um prazer, é muito importante a comunicação para que a gente possa esclarecer e que as pessoas tenham todas as informações possíveis. Fundamental. Camila, eu vou começar no âmbito nacional. O PSOL é um partido que vem crescendo muito e vem se pontuando como partido de posição denominada esquerda ou progressista, como queiram. Mas, como em outros partidos também desse mesmo perfis ideológicos, ele possui assim vertentes, né? Existe um socialismo democrático, existe o socialismo revolucionário e inclusive já vi manifestações da vereadora dizendo que você é mais pontuada ao ecossocialismo. Como você posiciona não só a sua questão ideal ou a questão ideal do Partido Nacional? Ótimo, Edilson, porque assim, acho que é importante lembrar que o PSOL ele surge de uma ruptura com o PT, por entender que o PT não faria as transformações necessárias que o Brasil precisava naquele momento. A gente estava aí em torno, o PSOL, a sua fundação oficial é de 2005, então a gente tem a expulsão dos parlamentares do PT e logo depois a gente começa um processo de movimentação para a construção do partido. Então eu entrei em 2005, um pouco depois desse movimento inicial que fundou o partido. Quando o PSOL foi formado, a ideia era ser um guarda-chuva mesmo, sabe, assim, de lutadores de esquerda, da tradição de esquerda e socialista no Brasil, congregando no seu interior diferentes vertentes. Por isso que a gente fala que o PSOL é um partido amplo. Por que amplo? Porque no seu interior você congrega várias tradições da esquerda brasileira. Quando eu estou falando de tradições, eu estou falando de organizações, militâncias que já tiveram inseridas em outras organizações, inclusive anteriores ao próprio PT, por exemplo. Então, dentro do PSOL, eu faço parte de uma dessas organizações. A organização que eu faço parte, nós reivindicamos o ecossocialismo. Então, mais do que afirmar a necessidade do socialismo como um horizonte fundamental para as transformações sociais, nós reivindicamos também a necessidade de se repensar tudo que se entendeu por socialismo, entendendo que é fundamental pensarmos uma revolução do século XXI, um processo de transformação que dê conta das questões do tempo presente. Então, quando a gente fala de ecossocialismo, a gente reivindica essas transformações radicais, que passa por mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais e que também precisa passar por um processo de transformação na relação entre o homem, a mulher, todos nós, sujeitos políticos e a natureza. Então, a gente entende que um processo de transformação precisa considerar o meio ambiente. A gente fala, olha, nós não queremos construir um socialismo para poder manter essa forma de vida consumista, porque o planeta, o meio ambiente tem limites, E a gente precisa reconhecer esses limites e repensar também a nossa relação com a natureza. Então, tentando resumir aqui um pouco em síntese o que seria aí essa ideia do ecossocialismo que eu reivindico e que dentro do PSOL a gente tem algumas organizações que reivindicam essa ideia também. Chega a ser uma coisa muito bonita. Eu costumo dizer que o discurso assim progressista às vezes é tão bonito que a gente
parece ser até utópico, mas você crê plenamente nessa questão revolucionária de transformação, da mudança do capital? E de fato, se a gente considera a realidade que a gente tem hoje, é utópico, né? Porque a gente está tão acostumado com esse modo de vida, a gente naturalizou tanto as relações que a gente tem hoje, a gente naturalizou a violência, a gente naturalizou que tudo é mercadoria, que água tem que ser paga, que a passagem de ônibus tem que ser paga, que tudo é mercadoria. Só que o seguinte, a gente tem que pensar que essa forma de vida, se a gente considera o tempo histórico do ser homem enquanto sujeito, ela é muito recente. O modo de vida capitalista, né, essa sociedade capitalista com base na lógica da mercadoria, que é o que eu estou falando aqui, ela é muito recente do ponto de vista da história da humanidade. O que isso significa? Que as relações aqui estabelecidas são relações que são construídas por nós, que nós como sujeitos que fazemos essa história também temos possibilidade de transformação. Eu estou falando que isso é do dia para a noite? Não. Eu estou falando que isso é fácil, que individualmente eu consigo promover essas transformações? Não. Mas eu preciso afirmar a necessidade de um processo de transformação para que no tempo presente a gente comece a fazer também as mudanças do futuro. Então é reconhecer que o que nós temos hoje é também passageiro. E por que não acreditar na transformação? Eu digo o seguinte, Edilson, que entre viver em um mundo que prega a desigualdade, que prega o ódio como o fim da humanidade, eu preciso para viver, inclusive, quero acreditar que o ser humano é sujeito da sua própria história e que a gente tem possibilidade de transformar, basta a gente querer. E, aliás, se a gente pensa o seguinte, o que nós temos de direitos hoje, né? Assim, garantidos, consolidados? Saúde, educação, tudo isso é resultado de luta política. Se nós não tivéssemos organizado luta, nós que eu falo são os que vieram antes, seguramente nós não teríamos. Se inclusive mulheres não tivessem lutado para que outras mulheres ocupassem a política, eu não seria vereadora hoje na cidade de Vitória, por exemplo, né? Perfeitamente. Então você pontua que hoje você faz parte de um início de um processo que vem de outras conquistas que tende a melhorar no seu ponto de vista ideológico. Eu falo o seguinte, que os nossos passos vêm de longe. Eu falo isso sempre. O resultado da nossa vitória aqui na cidade de Vitória, coincidentemente Vitória em Vitória, é resultado de muita luta política. Camila, não tem como deixar de falar da questão laica, né? O partido PSOL, principalmente, ele é um partido que defende muito o Estado laico, né? Mas hoje no Brasil você vê cerca de 90% da população declarado cristã, entre católicos, evangélicos, protestantes, uma pequena margem de ateu, uma pequena margem de espírita e algumas religiões orientais como o islamismo árabe, o budismo oriental, o próprio hindu, tem assim as divergências religiosas. Mas é muito forte hoje a questão laica no Brasil. A gente acaba vendo nas próprias representatividades a nível estadual, municipal, no Congresso, uma presença muito marcante disso. Você acredita que o Brasil, mesmo com essa luta do PSOL, tem caminhado gradativamente para uma teocracia? Tem se fortalecido muito essa teocracia no Brasil? Acredito que sim, e eu lamento muito. Porque, veja bem, o Estado laico não é a proibição das diferentes fés ou diferentes religiões e práticas religiosas. Ao contrário, o Estado laico é a garantia de que todas as práticas podem e devem existir, se assim entenderem, no âmbito da sociedade. Então, o que é a defesa do Estado laico? É que o Estado, como entendido aquele, né, que está aí como regulador das relações da sociedade, né, aquele que vai intermediar, que vai garantir direitos. Estamos defendendo um Estado democrático de direito, portanto um Estado que é democrático, que vai garantir direitos. Esse Estado, ele precisa ser laico, ele não pode professar nenhuma fé, ele não pode, por exemplo, pregar e assumir em todas as suas iniciativas, nas suas diferentes políticas e ações, uma determinada fé, porque isso não é ser democrático. Então, a defesa do Estado laico é exatamente para que a gente possa, inclusive, garantir a democracia, também para aqueles e aquelas que acreditam nas suas
né? Enfim, religiões. Eu sou cristã, por exemplo, né? E casada mesmo na Igreja Católica. Casada na Igreja Católica. Eu digo que daqueles sacramentos da Igreja Católica eu cumpri todos, exceto a extrema-unção, e eu espero não cumprir a extrema-unção nem tão cedo. Bom, casada na Igreja Católica, com um filho chamado Francisco, em referência a São Francisco de Assis. Bom, então digo isso para falar o seguinte: embora eu tenha minha fé, eu não quero impor a minha fé sobre ninguém. E eu não uso a minha fé, a minha crença, essa religião que eu professo do ponto de vista individual para impor isso a ninguém e nem como prática política. E aí isso é outra coisa, né? Assim, a gente vem observando no Brasil cada vez mais como religião e política vão se mesclando, demonstrando que inclusive religião tem muito mais de política do que muitos querem afirmar. Alguns vão dizer, não, religião não se discute. Se discute sim, né? Tanto que se discute que religião é política também. Isso é outra coisa importante de ser dita. Então, embora eu tenha a minha fé, eu não trago para o meu exercício político, eu não trago para as reivindicações das minhas pautas políticas isso, e eu entendo que eu preciso respeitar, não só respeitar, garantir que existam todas as outras religiões, todas as outras posicionamentos, né, em torno da fé, enfim, e crenças. A gente vive num Brasil, para fechar, que cada vez mais cresce a intolerância religiosa. Por isso que eu estou afirmando essa importância dessa diversidade. Embora tenha crescido muito nas representações essa questão de representantes religiosos na política, né? Muito é um projeto político. É um projeto, tornou-se um projeto político, né? É um projeto político. De poder, né? E é um projeto político, uma grande parte dele, não vou dizer todos, porque eu não acredito que dá para a gente generalizar. Sim. Mas há um projeto político mesmo de ocupação para garantir poder a determinadas matrizes religiosas. Né? E você acabou de se declarar aí como cristã, você é católica, né? Você casou na Igreja Católica e tal, mas tem alguns pontos que eu tenho que te provocar. Por exemplo, você é contra o proibicismo de qualquer coisa, você já declarou isso. Por exemplo, você é a favor da liberação das drogas. Todo tipo de droga, você acha que é só o cannabis? O que você fala em drogas, assim? E por quê? Porque o livre-arbítrio do cidadão, porque a pessoa pode ser o que for, o que desejar. Qual é o seu ponto de vista do que tange, se há dimensão, se existe alguma dimensão da liberação das drogas? Mas assim, eu não falo só das drogas, eu cito outras questões, por exemplo, o próprio aborto. Eu preciso perguntar por que as pessoas precisam saber desse esclarecimento, porque as pessoas vinculam muito a pessoa, o cidadão, com o ativista político. Nós temos que diferenciar a questão humana da pessoa como ativista. Pois é, adoro falar sobre temas polêmicos, porque eu entendo que é onde estão as polêmicas que é fundamental explicitar as diferentes perspectivas, fazer o debate, inclusive, de forma bastante democrática. No Brasil, a gente tem um conjunto de proibições na nossa legislação sobre o aborto, sobre a questão das drogas, e isso muitas vezes impede o debate democrático, né? Então, eu acho que é fundamental a gente falar sobre essas questões. Bom, não sei se eu consigo falar sobre os dois temas, porque são bem complexos, mas tentando resumir sobre a questão das drogas, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que são drogas, né? Assim, a gente tem um espectro muito grande do que são drogas, assim, se a gente vai na farmácia, medicamentos são drogas, né? Assim, só que a pergunta fundamental nesse debate tem que ser o seguinte: quais drogas são legalizadas e por quê? E aí, quando a gente se dá conta dessa pergunta, a gente responde um tema que é fundamental, que é o seguinte: há em torno da legalização das drogas, nos países do mundo inteiro, um conjunto de interesses econômicos e políticos. Então, se a gente tem determinados medicamentos legalizados, é porque há em torno dele um conjunto de laboratórios, de empresas. Como tem acontecido na maconha nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Que vão lucrar em torno desse tema. Então, o que é importante a gente entender? Que o proibicionismo, que é o sistema que estruturou a política de drogas no nosso país, é altamente lucrativo. Por quê? Porque você mantém determinadas drogas legalizadas e, por outro lado, você mantém outras drogas criminalizadas, tanto no uso quanto na produção.
E em torno da criminalização você tem todo o interesse político também, que inclusive sustenta o tráfico de drogas, que é internacional e que é uma indústria econômica e também de morte, tá? Então, assim, quando a gente fala, olha, a política de drogas no nosso país é uma política que deu errado. Por quê? Porque o proibicionismo, ele não impossibilita o uso, ao contrário, ele faz com que o uso aconteça, mas aconteça fortalecendo uma indústria de tráfico por trás, que é uma indústria ilegal, que é uma indústria que movimenta interesse de armas no Brasil, que é uma indústria pautada na guerra, que vem vitimizando milhares de pessoas todos os dias. De níveis sociais baixos, né? De pessoas desfavorecidas. Exatamente, e uma política de segurança que sustenta, digamos assim, essa lógica proibicionista, que é uma política de guerra. E que já foi provado que a política de segurança nacional não consegue combater esse tipo de... Não consegue porque não se combate com inteligência, inclusive, porque não há interesses. Quem são os grandes traficantes? Quem produz a droga? Como é que essa droga chega no nosso país, né? A política de segurança que combate a droga é aquela que prende, muitas vezes, o jovem negro periférico que está ali no varejo vendendo a droga. Não prende quem está produzindo, não prende quem faz essa droga entrar no nosso país. Então, reconhecer como que está estruturada a política proibicionista no nosso país é fundamental para que a gente possa começar a pensar um processo de regulamentação. O que é a legalização das drogas? É regulamentar as drogas. Veja bem, não é falar, é pensar como é que você vai, inclusive, estruturar essa política do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do atendimento. Então, assim, do ponto de vista do controle da produção. Veja bem, o Brasil tem, de acordo com informações que a gente vai ler, e aliás, eu estou até precisando me atualizar nesses dados, há muita informação nova sendo produzida no nosso país, de estudiosos que pautam o tema do proibicionismo, que pautam o tema da legalização das drogas. Há muita gente séria no país estudando o tema, que inclusive não tem a devida importância e reconhecimento, não são muitas vezes valorizadas nesse debate. E essas pessoas vão apontar, olha, a droga consumida no Brasil é uma das piores do mundo. E qual que é o problema disso? A gente constata depois no Sistema Único de Saúde. Então, essa é uma questão muito complexa, só que a gente tem que sair da moralização. Em torno da droga, entra-se um debate muito de cunho moral e religioso. A gente estava falando agora de um congresso que é majoritariamente pautado por igrejas, né? Assim, a famosa bancada da Bíblia, né? Então, há também interesses pelos quais esse debate não é feito de forma séria no Brasil. A questão do aborto é uma questão de liberdade da mulher? Também. Primeiro a gente tem que reconhecer que o aborto existe. É real. A gente pega dados, a gente pega informação. Quando a gente defende a descriminalização do aborto no Brasil, o que isso significa? É que essa prática deixe de ser crime. O aborto é criminalizado e nós temos uma das legislações mais severas do mundo no que diz respeito a esse tema, e uma legislação ineficiente para garantir, inclusive, a saúde da mulher. Então, assim, quando a gente fala da legalização do aborto, a gente está falando o quê? Olha, o aborto existe, é uma prática que existe, e que o Estado precisa reconhecer que ela existe. Reconhecer. E aí a pergunta é o seguinte: você quer que uma mulher que fez aborto seja presa? Porque no Brasil, uma mulher que faz aborto é presa. E, aliás, se todas forem presas, nós teríamos uma superlotação no nosso sistema prisional, né? Vamos combinar? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: vários países do mundo que já regulamentaram a questão do aborto, legalizaram, a Argentina fez isso recentemente, inclusive, é demonstrado como que você tem uma redução no abortamento. Por quê? Porque quando você estrutura um serviço de saúde, você acolhe. O aborto, muitas vezes, não é uma decisão da mulher, uma decisão que eu falo assim, às vezes ele acontece porque a mulher está
com medo, está insegura, não tem apoio, não tem rede. Quando você estrutura um serviço de saúde, por exemplo, muitas vezes você garante acolhimento, você garante apoio. Às vezes a mulher até quer ter aquele filho, mas ela está sendo obrigada a abortar. E quando você tem um serviço que acolhe, que essa mulher chega ali naquele processo de acolhimento, muitas vezes ela vai se sentir amparada e nem vai querer mais abortar. Então essa é uma outra questão. E é óbvio que eu defendo que isso tem que ser uma escolha da mulher. Ela tem que decidir se ela quer ou não ser mãe. A maternidade não pode ser um projeto para todas as mulheres. Tem mulheres que não querem ser mães e elas têm que ter esse direito. Então, o debate do aborto ele é complexo porque ele reúne várias dimensões. Eu falei aqui a dimensão legal, eu falei uma dimensão que pode ser social, e quando você tem um sistema de saúde que garante essa dimensão do atendimento à mulher, às vezes você resolve a questão financeira, por exemplo, a questão do apoio, e essa mulher não quer abortar, e também você tem aquelas mulheres que não querem ser mãe. Portanto, o aborto também como possibilidade de escolha. A mulher tem que decidir. E para fechar, eu digo o seguinte, olha, se os homens tivessem filhos, se os homens engravidassem, o aborto já seria legal. É muito tendencioso, eu acredito que sim. Vereadora, você hoje, a primeira mandatária, passa a ser uma liderança do partido no estado do Espírito Santo. Já foi candidata a deputada, já foi candidata a governadora. Nós tivemos na sua fundação uma outra que se pontuava como liderança, que foi a ex-deputada do PT, Brice Bragato, que hoje se encontra no interior do estado, né? Em sua terra natal, eu creio. Ela fica lá e fica aqui. Ela tem o pai lá, né? Então ela tá lá, tá aqui, tá lá. E também outra mulher. E você vê surgindo, porque o Moreira, seu suplente vereador, você vê surgindo, o partido tem crescido, porque no Rio de Janeiro o pessoal, desde o Chico Alencar já tem uma projeção, agora o Boulos em São Paulo está tendo uma projeção nacional, e o pessoal tem crescido a nível de Brasil. Você vê a estruturação partidária no Espírito Santo se projetando para, nos próximos pleitos, ocupar novas vagas? Vejo sim. Olha, a nossa vitória aqui no município, sem dúvida, impulsiona o partido, coloca o partido em um outro patamar político, né, assim. E a partir disso, o nosso mandato cumpre um papel importante, que é inclusive de projetar o partido, assim, e também contribuir para a organização partidária, né? Você falou da Brice, militante histórica do PSOL, o André, que é meu suplente, e o partido vem já há algum tempo em um processo de formação de novas lideranças jovens, e que esperamos que se projetem também na política, porque tem conteúdo político, tem trajetória, inserção em movimentos diversos. É importante dizer que esse é o nosso primeiro mandato do PSOL em Vitória, mas o PSOL sempre existiu ao longo desses 15 anos aqui, 15? Isso, né? 2005 para cá. 16, vamos colocar, né? 16 anos. Ao longo desses 16 anos aqui no Espírito Santo, o partido sempre existiu como um partido de luta, vinculado aos movimentos, vinculado às lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, aos movimentos diversos da nossa cidade e do nosso estado. Então é um partido que tem uma existência viva, embora ainda não estivesse inserido dentro da lógica institucional, né? Assim, então acredito que a gente dá um salto político também, no sentido de ser um partido em que as pessoas começam a olhar, olha, o PSOL é um partido viável eleitoralmente, né? É um partido com condições de disputar o parlamento, de Assembleia Legislativa. E a gente está aí com essa tarefa de impulsionar a construção partidária nesse próximo período. A gente sabe que não é fácil, o Espírito Santo é um estado conservador, né, assim, mas a gente vem encontrando muito apoio nesse processo de construção partidária. Eu estou animada. Eu percebi. Você acaba de nos declarar que você é candidata no próximo pleito. Não necessariamente. Olha, mas que para a construção partidária você coloca o seu nome à disposição. Isso, eu sou muito disciplinada, sabe? Assim, eu coloco o meu nome à disposição do partido para o debate. Até porque você acabou sendo a primeira mandatária, sendo uma liderança natural, né? E por ter sido candidata, e você na eleição passada teve uma votação expressiva, Isso. Mas a regra, a legislação eleitoral não exigia a legenda, e agora não exige mais. Se perdurar assim, o pessoal tem grande chance de ocupar cadeiras na Assembleia, ou até mesmo
aqui no Espírito Santo, eu digo, e aumentar isso a nível de Brasil no Congresso. Pautando justamente nessa questão da legislação, o Congresso já reúne-se assim, pensando em mudanças. É verdade. Qual é, para a senhora vereadora, qual é a melhor forma? Você acha que deve se manter essa questão de não existir essa questão da legenda, de ocupar o número de cadeira? Você tem um perfil de legislação ideal no seu modo de pensar ou partidariamente? Olha, eu acho que o nosso sistema político ele precisa passar por uma reforma política ampla. O que nós tivemos no Brasil não fez isso, né? Assim, uma reforma política que, inclusive, tente fazer com que o sistema político brasileiro represente o que é a diversidade populacional. Veja, a gente tem um sistema extremamente desigual, né? Se a gente considera a representação de mulheres, a representação da população negra, enfim, a população na sua diversidade, ela não está expressa no sistema político. Então, nós tivemos pequenas alterações, né, assim, na legislação, mas não foi feita uma reforma política ampla. Nem acredito que será feita por esse Congresso Nacional, vamos combinar, né? Uma reforma política que nos favoreça, uma reforma política que seja mais democrática, que garanta, por exemplo, paridade de mulheres hoje nas instâncias parlamentares no nosso país, assim, né? Nos legislativos municipais, estadual e no Congresso Nacional. Mínimo seria, né? Mas eu não acredito que isso será feito. Bom, a legislação que foi alterada, na nossa avaliação, ela chegou mais próximo da forma como nós fazíamos política. O que eu quero dizer com isso? Nós sempre criticamos, por exemplo, as legendas, as coligações, aquela lógica da legenda, né? Assim, por entender que a forma como as coligações eram feitas no nosso país, elas não eram verdadeiras e democráticas, né? Você tinha coligações para o legislativo, para o parlamento, para a chapa proporcional, coligações muito mais vinculadas aos interesses econômicos do que à convergência política. Então, era uma negociata, olha, eu coligo com você se você me der tanto, se você entrar com tantos candidatos, se a nossa chapa no conjunto... Então, era muito mais um cálculo matemático, pragmático de interesses do que uma convergência programática. Nós sempre nos negamos, assim, nós sempre negamos essa forma de fazer política. Porque a gente entende que coligação, que alianças, tem que ter a ver com interesses políticos, convergências. Bom, então quando é alterado essa regra, de forma que proibiu-se então as coligações, se aproximou da forma como nós fazíamos política. E aí nós entramos, né? Então, assim, só que qual que é a correlação de forças hoje no parlamento? Quando você retira a cláusula ali de barreira, né? Quando você retira isso na forma de distribuir as cadeiras, você tem um parlamento mais diverso. Então, quais partidos, por exemplo, em Vitória, vamos pensar aqui na nossa cidade, quais partidos conseguiram eleger mais de um vereador? Muito pouco, só o Cidadania. Que estava na administração, com a marca, com poder. Que estava na administração, que estava com poder, que tinha estrutura. Esse partido fez 3 vereadores. O resto foi só um. Só um. Exatamente. Então, o que você tem? Se continuar essa legislação, é o que tende a acontecer nas assembleias legislativas. Porque você vai ter um parlamento mais diverso. Sim. E aí, por que querem alterar? Exatamente por isso. Então, você é a favor da manutenção desse sistema eleitoral que hoje existe com algumas transformações? Óbvio, eu defendo que a gente precisa de uma reforma política ampla, que discuta esse sistema proporcional, entendendo que ele precisa se equiparar o que é a diversidade populacional, que coíba, inclusive, os poderes econômicos no processo eleitoral, né? Mas comparando a legislação recente, né, essa última aprovada, com o modelo anterior, eu penso que se garante maior diversidade no parlamento. Vamos falar então, já que falamos a nível nacional, o pessoal tem algumas bandeiras, né, durante a sua existência, né? Por exemplo, do movimento Ficha Limpa, foi um dos partidos precursores, né, que hoje consegue retirar algumas pessoas que têm passagem criminais, né, da vida pública, o imposto sobre grandes fortunas, contra a prisão do Lula, e uma das coisas que o partido pontuou na época foi contra
o fundo público de campanha. Mas nós todos sabemos que uma campanha requer divulgação, requer recursos para ser feita. Inclusive, a sua campanha teve doação coletiva de dezenas de pessoas assim que doaram quantias pequenas, pessoas que doaram até do auxílio emergencial, R$50 para a sua campanha, né? Teve assim uma adesão, digamos assim, de pessoas que interessam pela sua ideologia. O que você me diz sobre essa questão do financiamento público para as campanhas eleitorais? Eu defendo. Eu acho que nós temos que ter recursos públicos. Eu acho que a democracia, ela precisa, né, o nosso sistema político, ele tem que ser custeado. E é óbvio que eu não estou dizendo que o valor tem que ser esse que nós temos hoje, né? Nós temos bilhões, na verdade, destinados para bilhões são destinados para as campanhas eleitorais. Eu acho que nós precisamos repensar a forma como as campanhas eleitorais são feitas no Brasil. Próximo a quanto? 3 bilhões. Bilhões, exatamente. Tem partidos que receberam milhões, né? Então, se você pensa os maiores partidos, PT e tal... PSL, 200 milhões. Muito dinheiro. Então, veja, eu não estou dizendo que a quantia tem que ser essa, não. Na verdade, eu acho que a gente precisa, inclusive, rediscutir a forma como é feita a campanha no Brasil. São campanhas milionárias que movimentam muito dinheiro. Então, acho que a gente, inclusive, precisa ter uma legislação que coíba essa forma de campanha. Mas a democracia, ela precisa garantir que as posições políticas cheguem à população, que os partidos consigam apresentar as proposições, e isso tem um custo, né? Assim, e quando você tem um investimento público, você cria as condições para que os partidos façam campanha. Porque o que acontece? A gente falava isso sempre nas nossas campanhas anteriores, que era o seguinte: olha, quem paga a banda escolhe música. Nós já tivemos empresas financiando campanha no Brasil, né? Então, literalmente vinculando seus interesses econômicos às questões políticas, falando o seguinte: eu financio sua campanha, você chega lá e aprova medidas que vão favorecer o meu funcionamento econômico. Bom, eu acho que a gente precisa avançar no sentido de coibir essas práticas que vão perpetuando os poderes econômicos aí. Então, por exemplo, a gente defende, tem que ser aplicado recurso mínimo para a campanha de mulheres, tem que ser aplicado recurso mínimo para a campanha de negros e negras. Então, inclusive impondo aos partidos que os recursos sejam aplicados também para as diversas campanhas e não para aquele candidato coronel dono daquele determinado partido como nós temos hoje, né? E também a gente tem um histórico que não é de agora, que é de financiamento colaborativo. Desde a minha primeira eleição em 2014, a gente faz essa forma de financiamento coletivo. Depois foi autorizado pela Justiça Eleitoral a arrecadação via plataformas. Isso aconteceu a partir da eleição passada, essas plataformas de financiamento, né? E aí a gente, desde 2018, a gente tem essas plataformas. Em 2018, nós somos a candidatura que mais arrecadou dinheiro no Espírito Santo por financiamento coletivo. Nessa eleição a gente arrecadou também bastante recursos, e ó, que esse ano a gente começou fazendo atrasado, né, por conta da pandemia, e a gente tem muitas pessoas que acreditam no nosso projeto, e mais do que acreditam, querem investir financeiramente. Isso é muito importante, né? Assim, contribui com 50, com 10, com 5, e a gente trabalha isso. A gente trabalha, olha, contribua porque a gente está precisando produzir tal panfleto. Ajude a financiar esse panfleto. E a gente fala, produzimos esse panfleto aqui com o dinheiro que vocês deram. A gente presta conta disso. Cada meta arrecadada, a gente estabelece metas. Arrecadar tantos mil para imprimir, tantos panfletos para fazer tanto vídeo. Arrecadou a meta, a gente presta conta, entendendo que o dinheiro aplicado, né, que vem desse incentivo das pessoas às nossas candidaturas, também precisa ser de maneira muito transparente. Bastante revolucionário, como você afirma. Bastante revolucionário, bastante ousado. Aliás, os nossos tempos presentes não nos dão outra alternativa que algo bem revolucionário. Que você continue dando seus passos longos e firmes para seus ideais. Obrigada. Eu encerro aqui nosso bate-papo perguntando se você, embora esteja com o seu nome já à disposição do partido, mas se pessoalmente você deslumbra algum objetivo. Seria candidata à Assembleia Legislativa, ao Congresso Nacional, ao governo?
você é pré-candidata, mesmo colocando seu nome à disposição, você se coloca já dentro de você uma possibilidade? Olha, eu hoje estou muito empenhada ao meu mandato. É o primeiro. Eu entendo que a gente tem que fazer um mandato vitrine, no sentido de ser um mandato referência mesmo, sabe? Desse partido que a gente quer construir, de outros mandatos que a gente quer conquistar. Então, eu entendo que uma candidatura em 2022, que eu sei que já está aí, eu sei que é daqui a pouco, que nós já precisamos começar a fazer esse debate. Eu entendo que uma candidatura em 2022 tem que vir como uma vitrine disso que nós fizemos agora em Vitória. Então, por isso que eu não digo que eu sou candidata, porque eu entendo que esse é um debate que o partido terá que fazer. Qual a nossa tática para 2022? Teremos uma chapa completa para conseguirmos eleger pela primeira vez no Espírito Santo um nome para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo? Qual vai ser essa candidatura prioritária? Assim, eu tenho muita tranquilidade, inclusive, falo isso tranquilamente, que se for para a Assembleia, teremos em Vitória o André Moreira, que é meu suplente, camarada esse que eu tenho total confiança que fará um bom mandato. Isso não acontece em todos os partidos, viu? É importante a gente dizer. Então, sei que com muita segurança teremos ele, mas eu pretendo fazer esse debate também em diálogo com os meus eleitores. Então, eu preciso conversar com as pessoas. Algumas já me falaram, não saem de Vitória, fica aqui como vereadora, a gente precisa de você na cidade, a gente te elegeu para ficar aqui. A gente te elegeu para ficar aqui, não vai para a Assembleia. Enfim, eu também preciso fazer esse debate com os meus eleitores. Sim, claro. Então, cenas dos próximos capítulos. A gente volta aqui para poder falar, quem sabe, vamos aguardar, dessa candidatura de 2022. Felizmente eu não consegui tirar, né? Mas vamos aguardar. Queria agradecer a sua presença, foi prazeroso. Eu que agradeço. A sua presença e dizer que você está bem vestida aqui. Olha, mas eu me visto bem sempre. Óbvio que nos olhos, enfim, de alguns pode não ser, mas eu acho que eu me visto bem. Mas isso não é o mais importante. Isso é o mais importante. As minhas ideias são mais importantes. O importante foi esclarecedor para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que queiram te conhecer. Eu acredito que o papo foi evolutivo aqui, nós pudemos passar para as pessoas, nossos telespectadores, as suas posições. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que quem está aqui nos assistindo tenha gostado e qualquer coisa, manda pra gente lá nas redes sociais o que vocês acharam, gostaram ou não gostaram. A gente conversa lá. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Prazer, obrigada.